Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho hoje trazer mais este vídeo para vocês no quadro Casos do RC. Quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais de clientes que passaram por nosso consultório para a gente poder discutir, interagir e ajudar vocês na condução do tratamento de fisioterapia desses clientes, tá certo? Então, desde já, peço o seu like aqui em nosso canal, peço que você se inscreva também em nosso canal e roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje é um quadro bem interessante. Este cliente nos procurou com dor na cervical e relatando também tensão na musculatura de trapézio superior. Agendamos primeiramente o processo de avaliação. Nunca realize um atendimento de seu cliente sem antes avaliá-lo, tá certo? Isto é um fator muito importante para você ter um diagnóstico mais preciso e direcionar a conduta ideal para ele. Durante o processo de avaliação, a gente buscou o quê? Realizar os movimentos funcionais da coluna cervical para verificar pontos de dor e qual movimento estava restrito. Solicitamos inicialmente o movimento de flexão cervical, que é o movimento de baixar a cabeça para frente. Posteriormente, realizamos também o movimento de extensão cervical, sendo que esses dois movimentos, esse cliente não apresentou dor alguma e conseguia ter uma amplitude total de movimento. Posteriormente, solicitamos outros dois movimentos, que foi o de rotação cervical. Esse movimento ele já apresentou restrição, ele não conseguia ir até a amplitude final e relatando até dificuldade na situação de dirigir para poder olhar para os lados. Outro movimento que foi verificado foi o de inclinação lateral da cervical. Este movimento ele conseguia realizar bem uma inclinação lateral para a direita e já a inclinação para a esquerda ele tinha um certo bloqueio, não conseguia realizar o movimento completo. Durante a avaliação, não devemos somente se limitar à área da dor, pois nem sempre a origem seria diretamente naquele local, pode ser reflexo de outra região. Então, a gente buscou investigar também a coluna torácica deste cliente. E ao investigar os movimentos da coluna torácica, os movimentos funcionais de flexão de tronco, extensão de tronco, rotação e inclinação, detectamos que o movimento de extensão e rotação existia um certo bloqueio. E posteriormente coloquei ele deitado na maca para poder avaliar a mobilidade dessas vértebras, né? E na região entre T1 e T7 foi uma região que a gente viu bastante bloqueio. Quando a gente pressionava no processo espinhoso das vértebras, a gente percebia que aquela região estava bem bloqueada. Ou seja, se uma região ela não está funcionando da forma que deveria, né, ter a sua mobilidade ideal, pode ter certeza que outras regiões, a parte superior, cervical ou lombar, vai acabar sendo sobrecarregada e podendo gerar dor. A partir daí, buscamos realizar manobras específicas, tanto para a coluna torácica e como para a parte cervical. No primeiro momento, após realizar uma manobra para a coluna torácica, fomos verificar o movimento da cervical para ver se houve uma influência direta. E após manobra, ao realizar os movimentos que ele estava bloqueado de rotação lateral cervical e de inclinação, a gente percebeu que houve uma melhora significativa do quadro. Ele conseguia já ter uma mobilidade melhor na região, ou seja, a gente chegou no ponto certo. A coluna torácica estava tendo uma influência direta na coluna cervical. Após isso, buscamos realizar também manobras na cervical e isso serviu para potencializar o efeito conseguido após manobra das torácicas, tá certo? E aí o paciente ele já conseguiu realizar o movimento com uma amplitude bem legal e o melhor de tudo, conseguia realizar sem o bloqueio e sem dor. É fantástico, né? A gente buscar entender o mecanismo do corpo humano e a sua origem e mecanismo causador da dor. Outro fator importante que foi observado é que este cliente ele apresentava um padrão postural, tipo uma hipercifose, uma curvatura mais acentuada, que faz com que a gente adote um padrão curvado da coluna torácica e, consequentemente, a cervical se projete anteriormente. Então,
Não adianta também a gente realizar a liberação, desbloquear a coluna torácica e cervical, sem antes a gente buscar também melhorar este padrão postural. Então foi recomendado que para este cliente, que além da gente realizar o desbloqueio da coluna, que a gente realizasse um trabalho específico, né, de exercícios funcionais para poder melhorar esse padrão postural. Porque se a gente desbloquear, mas ele permanecer nesse padrão, consequentemente, logo ele vai voltar a sentir as dores e desconfortos. E se a gente buscar direcionar atividades específicas para melhorar esse padrão dele, a gente vai atingir o objetivo de forma legal. Ou seja, busque sempre analisar o seu cliente como um todo, jamais se limite a uma única região, pois se eu ficasse somente limitado à coluna cervical para tentar liberar esse movimento que estava bloqueado e não mexesse na parte torácica, pode ter certeza que não iria conseguir solucionar o problema dele. E outra coisa, se a gente não buscar trabalhar o fator postural, ele vai manter aquele padrão e, consequentemente, a dor vai voltar logo. Então, você tem que olhar o seu cliente como um todo, a gente tem que buscar tratar a causa. Muitas vezes, o profissional ele se perde nessa situação e busca tratar somente a consequência. Estou com dor, estou com tensão na musculatura do trapézio superior, vou fazer uma liberação, vou fazer um dry needling. São técnicas excepcionais e excelentes para poder aliviar dor e deixar a musculatura mais relaxada. Mas se você não melhorar o seu padrão postural, a musculatura vai se manter em tensão contínua e logo mais vai voltar a ter ponto gatilho, dor e limitação funcional de movimento, tá certo? E assim finalizamos o nosso quadro Casos do RC de hoje, tá certo? Deixe aqui nos comentários se esse quadro clínico te ajudou de alguma forma, deixe também suas sugestões, se você gostou. O seu feedback é muito importante para que a gente possa aumentar a nossa interação e trazer temas que sejam interessantes e que possam ajudar na sua prática clínica. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e não deixe de curtir a nossa página, compartilhar com seus amigos e vamos nessa!